Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. O episódio 13 da 11ª temporada de The Walking Dead foi ao ar e aqui nesse vídeo a gente vai falar tudo o que aconteceu nele. Aqui a gente teve uma comunidade nova e interessante aparecendo, vai ser revelado um pouco mais do lado obscuro de Commonwealth e para quem estava esperando por isso, aqui nesse episódio a gente vai ter o retorno de um personagem que a galera toda estava esperando que voltasse. Então fica até o final porque esse episódio foi bem legal e também foi importante para o que pode acontecer daqui pra frente na série. Bora lá falar sobre ele. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre esse episódio de The Walking Dead, eu quero só deixar um recado bem rapidinho aqui pra vocês. É só pra dizer que eu tenho um novo canal de séries, que é o canal Império Teen. Lá a gente vai falar, na verdade já estamos falando, né, o canal já existe, sobre séries teen, séries que são um pouco mais leves, mais descontraídas. Então, se você conhecer alguém, ou se você mesmo quiser conhecer o canal, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no comentário fixado o link do canal pra você ir lá conhecer e se inscrever. Bom, então chega de papo e vamos lá falar sobre esse episódio. Aqui no início a gente começa a perceber como a situação tá ficando cada vez mais complicada ali pra Meg, né? A galera tá começando a desistir, tá começando a ir embora ali de Hilltop. E olha, se isso aqui fosse na vida real, com um pouco de ingenuidade, inexperiência e também sem esse conhecimento prévio que a gente tem sobre o Commonwealth, de que eles não são Fluxicheire, daria pra gente dizer que essa atitude aí da Meg tá sendo um tanto quanto estúpida e também arrogante, já que ela tá rejeitando ajuda pra uma situação que claramente tá bem complicada pra ela conseguir resolver sozinha. Porém, como a gente sabe, né, quem Commonwealth é e também por toda a experiência que a Meg tem de lidar com essas comunidades, ela tá certa em se resguardar, em não aceitar essa ajuda, porque afinal de contas a gente sabe onde toda essa história aí vai dar se eles se entregarem ali pra Commonwealth. Além disso, Commonwealth vai arranjar treta com uma comunidade nova que vai aparecer aqui nesse episódio por conta de um carregamento de armas aí que foi roubado. E para conseguir resolver essa situação, o Lance vai criar ali uma operação secreta, né, para conseguir recuperar essas armas. E o pior de tudo é que ele vai meter aí nessa situação, sem eles saberem, o Gabriel e também o Aaron. Depois que eles chegam ali naquela comunidade, a gente vai ter uma cena bem interessante de conversa entre o líder ali dessa comunidade nova e o pessoal ali de Commonwealth. E nessa hora que a gente tem esse encontro entre o líder dessa comunidade e o pessoal de Commonwealth, a gente vai ter uma cena bem interessante aqui, onde esse líder questiona, né, se existem as mesmas coisas boas que existiam antes do apocalipse lá em Commonwealth, então significa dizer que também lá existem os mesmos problemas que existiam antes, e eu acho que ele tem toda a razão em questionar isso. E é aí que tá também um outro ponto interessante aqui, que faz de certa forma referência com aquilo que o Gabriel falou lá no início do episódio, né, no sermão dele citando a Bíblia, falando sobre o pecado, falando sobre o que faz com que todos os homens sejam iguais, que é justamente a questão do pecado, né, do erro. Todo ser humano erra e por causa disso todos nós somos iguais, independente de quem você seja ou do que você tenha. Isso também faz a gente lembrar um pouco toda essa divisão que existe ali dentro de Commonwealth, né? A diferença de vida entre cada pessoa ali. E isso me lembra também um outro ponto que eu já falei aqui em outro episódio, que é a questão de que não importa onde você esteja, seja lá em Alexandria, seja dentro de Commonwealth ou em outra comunidade, sempre vai haver problemas, sempre vai haver diferenças, justamente porque o ser humano erra, né? Então, onde existe o erro, vai existir conflitos e vão existir problemas. Coisa que Commonwealth sempre mascara, porque afinal de contas eles sempre estão prometendo muitas coisas boas, mas eles escondem os problemas que existem por ali, né? Ou seja, eles acabam fazendo promessas falsas para todo mundo. Então, levando tudo isso em consideração, esse líder não tá errado em suspeitar das intenções de Commonwealth. Além disso tudo, a gente também tem que pensar que eles indo para lá, eles teriam que viver sobre novas regras, iam ter que se adaptar a uma realidade que não é a deles agora, iam ter que lidar com outros problemas, sendo que eles estão vivendo lá do jeito deles, sob as regras deles, então pra quê, né? Arranjar mais problema. E olha, com toda a revelação que teve aqui sobre esse carregamento de armas que o Lance estava transportando, me veio várias perguntas aqui na cabeça sobre o que seria esse tal projeto aí que ele tá trabalhando. A primeira pergunta que me veio na hora foi, será que o Lance tá desviando recursos ali da Pamela, né? Ele cita aqui nesse episódio que a Pamela tá liberando mais recursos pra ele por conta de toda essa incursão ali em Hilltop,
em Alexandria, e ele cita que parte desses recursos aqui foi justamente para levar esse carregamento de armas. Então eu pensei, bom, será que o cara tá planejando algumas coisas aí por debaixo dos panos? Será que a Pamela sabe do que tá acontecendo? E se ele realmente tá desviando recursos, se ele realmente tá fazendo isso por debaixo dos panos, qual seria o propósito dele em fazer isso? A segunda possibilidade que veio na minha mente é, será que como o Elf tá ali por debaixo dos panos já se preparando, né, já se armando para combater os rebeldes? Eu acho que essa seria a hipótese mais natural das coisas, né, que o Lance esteja trabalhando ali junto com a Pamela sem ninguém saber muito o que tá acontecendo, para que eles já estejam preparados caso role aí uma sessão de violência, alguma coisa desse tipo. Mas olha, eu confesso para vocês que eu acharia bem mais legal se essa história toda aí fosse, na verdade, o Lance se aliando aos rebeldes. Eu acho que seria uma subversão bem interessante de expectativa da gente aqui como espectador, e eu acho que seria legal não só pro personagem, mas também pra história em si. Eu acho que seria bem bacana se, na verdade, fosse isso que tivesse acontecendo. Pelo menos é isso que eu acho, mas me conta aqui nos comentários quais são as expectativas de vocês, o que vocês acham que tá rolando aí por trás dos bastidores. Fala pra mim, porque é legal compartilhar com vocês as nossas ideias e é bom saber também o que vocês estão pensando. E olha, eu gostei bastante do enredo dessa missão aqui do episódio. Eu acho que serviu bastante pra gente ver aqui como o Elf, quando quer, eles podem ser bastante cruéis. E aquela cena ali do telhado, né, com o ex-agente da CIA jogando os caras dali de cima, também foi uma cena bem marcante e foi bem interessante de ver. E olha, pra mim foi um grande erro como o Elf ter mexido aí com essa comunidade, porque aparentemente eles não roubaram nada. Além disso, a gente também tem que pensar que existe a possibilidade de que quem roubou essas armas foram os rebeldes, caso o Lance esteja realmente ajudando a Pamela, né? A gente tem que levar isso em consideração, que podem ter sido os rebeldes. E olha, para coroar o episódio, a gente ainda teve o retorno do Negan. Muita gente estava esperando, estava bastante ansioso para que ele voltasse para a série, e aqui nesse episódio aconteceu esse retorno, com ele salvando o Gabriel, avisando a Meg do que estava acontecendo. E apesar dele não ter aparecido por muito tempo aqui no episódio, né? Foram só ali alguns minutinhos, mas já foi o suficiente para a aparição dele fazer diferença total aqui no que vai acontecer, né? No desenrolar das coisas. E o próximo episódio promete continuar toda essa treta aí, com a Meg se metendo ali no meio, então vamos ver onde é que vai dar toda essa história. Pra mim esse foi mais um bom episódio dessa temporada. Eu tô gostando desse arco de Commonwealth. Pra mim ele tá bem melhor do que o arco dos Reapers, ele tá bem mais dinâmico, ele tá bem mais interessante também. Apesar de que tem muita gente comentando aí que a série tá meio morna, que pra uma última temporada poderiam ser melhores as coisas aqui. Eu concordo até certo ponto, mas a gente também tem que levar em consideração que The Walking Dead já tem 11 temporadas nas costas, então até aqui é muito difícil você tentar inovar demais ou você trazer coisas muito diferentes pra série. Então, pra situação que a gente tá em The Walking Dead, eu acho que a temporada, pelo menos nessa segunda parte, tem conseguido se manter legal e tem conseguido se manter interessante também. E olha, pra você não perder os vídeos aqui do canal sobre The Walking Dead, se inscreva se você for novo por aqui, ative o sino das notificações e não esquece também de deixar um joinha, porque isso ajuda muito a gente. Mas então, pessoal, o que eu tinha pra falar sobre esse episódio de The Walking Dead era isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e até lá!